E aí, Regi? Pessoal de Angola, né, cara? Angola, sensacional, né? A gente passa por tanta gente, eu vejo tantos italianos, tantos ingleses, americanos, fala meus amigos cantores. Mas de qualquer forma, Angola a gente é a primeira vez que greetings from Mexico. Graças por seguir, que sensacional. Ô Regi, eu tava aqui, eu queria mostrar um pouco os cachorros, mas meu, o Skip é muito sangue nos olhos, não dá muito pra. Esse aqui é mais calminho, né? Vou cavar. Aí, ó. Esse aqui tá passando a semana aqui. Esse é um King Cavalier? Esse aqui é o verdadeiro Speed. Olha o zoinho dele, ó. O zoinho de pedinte. Ele só pede, velho. Quer um comidinho? Ficou comidinha. Ô, Regi, mas olha, eu tava perguntando pros amigos se eles acharam a corrida mais legal ou se hoje vai repercutir mais o troféu caído, cara. Claro. Troféu caído. Que coisa, né? Assim, logicamente, o Norris não fez de propósito, mas a hora que ele deu naquela plataforma, voou, né? E de cerâmica ainda. O meu era de cristal, cara. O meu, deixa eu ver se eu tenho um desse aqui, ó. É uma cópia, era o de primeiro lugar desse aqui, ó. Eu vi, esse aqui é Grande Prêmio da França, é um terceiro lugar. Esse aí quebrou no aeroporto de Londres, né? Esse aqui eu vi o cavalinho, mas o cavalinho eu recuperei ainda. Eu levei para colar. O pessoal da companhia aérea me deixou levar, sabe? Porque os pedaços, porque viraram. Você imagina, hoje em dia, muito provavelmente não deixariam, porque ficou pontinhas, né? Era tipo, não tinha, era perigoso. Mas, de qualquer forma... Você já contou pro pessoal a história aí antes de eu entrar? Não contei. Então, vamos lá. Só para vocês saberem, nós estamos falando de troféu quebrado, o Rubinho teve essa também. 2003. Aeroporto de Londres, embarcando para São Paulo, havia vencido a prova de Silverstone. Para quem lembra, aquela prova que eu falo que foi o melhor carro que eu ganhei na vida, né, de setup, de tudo, e ganhei, feliz da vida, mais reunião para lá, reunião para cá, pega um helicóptero, vai para não sei aonde, pega um táxi, vai para o aeroporto, consegue fazer o check-in, tudo aqui assim no limite e tal, e aí eu tô sossegado, parado com o carrinho, tinha a mala e esperando o cara resolver se ia dar para fazer tudo, de embarcar e tal, e o troféu em cima dele, assim, só dando aquela esperadinha, parado, olhando. Vem um cara que, tava correndo para pegar o voo dele, ele dá no meio do meu carrinho, assim, e eu vejo o troféu só... Vai embora, mas dá uma espatifada no chão. Gente, olha, é tudo de cristal. Foi literalmente, né? Não é esse, lógico, mas o troféu fez... evaporou. Eu acho que meu pai tem ainda os pedaços dele, assim. Mas depois eu tive que encomendar e foi eu mesmo que paguei por um outro, né? Então... essa é uma dúvida que provavelmente muita gente fará, né? Peraí, que sempre tem uma dessas aqui que estão... É tudo, com certeza, Peraí... Isso aqui, para quem tá vendo essas coisas de gente fazendo baixaria e tal, não sei o quê, isso aqui é computador, né? Então, mas, enfim... pronto, agora já tirei. Tô ficando craque nisso aqui, meu amigo. Mas, de qualquer forma, muita gente vai perguntar sobre isso, né, Regi? Para ver quem que paga isso, né? Então... Não, então, você viu que o Verstappen teve o cuidado de pegar os cacos, né? Uhum.
o Norris, no começo, ele vê, quando ele caiu, ele não tá nem aí, né? Que ele tava na hora do champanhe lá, ele foi embora com champanhe. Depois tem só uma foto que eu vi ele abraçado com o Verstappen, né? E o Verstappen consolando ele e tal. Mas o dele, como você conhece essa cerâmica lá de Budapeste, né? Lá da Hungria, ousado, cara. Quando o Lando antes pegou o dele, que era menor, então a tampa era colada e jogou para cima, eu falei, cuidado que é de louça, né? Mas o dele era colado. E o troféu maior não, tinha a tampa solta. Então aquele material lá, que era uma cerâmica feita à mão e pintada à mão, 6 meses para fazer. A gente fez um cálculo dos 40 mil euros que um jornalista húngaro que falou que daria perto de 300 mil reais, né, o valor. Então eu acho que aquilo o Verstappen levou e vai colar. Na boa, vai colar dele. Eu acho que ele vai colar, mas de alguma forma eles são amigos, provavelmente eles combinaram. Não acredito que ficou, não se preocupa, deixa que eu me viro. Acho que o Norris vai ficar querendo fazer alguma coisa. Eu li aqui, não sei se é verdade, alguém escreveu em 40 mil euros. Não sei se não saiu. Jornalista húngaro. Então, mas olha, se os caras estão investindo então 100 mil euros em 3 troféus ali, eu estou fazendo uma média meio geral pelo fato de quanto menor vai custar um pouco mais barato. Ou talvez até não, né? Porque deve ser mais difícil para fazer toda. Mas ver espatifar um troféu desse não é fácil. Não. Falaram para onde está o troféu da Hungria? Pera aí, só um segundinho. Eu acho que é esse aqui, ó. E é pesado danado, hein? Na época, era um troféu, era um volante, ó. Legal. Esse é volante tamanho quebra. Esse aqui pode jogar no chão que nem amassar a massa, então... Tinha um pedido aqui, então. Hello from Hungary. Hey, I also saw that there was somebody from the Netherlands. So, Rohated. Thanks for coming. Eu só sei falar isso em holandês. Eu sei falar como vai. Muito bem. Que legal. É isso. Eu aprendi em quase todas as línguas falar isso para não ter problema, né, Regi? A gente não passa fome, pelo menos. Eu me correspondo muito com aquele dono daquele restaurante que eu te levei, lembra lá, o Molnar Caviar, Attila Molnar, e chama Arani Caviar. Eu falo sempre com ele. Vai ver que é ele que entrou aí, hein? Não deu para ver aqui. Você sabe que essa história do caviar, Negrete, tamo junto. Essa história do caviar, você sabe que eu nunca gostei muito, né? E aí você me levou lá, me levava todo ano, né? Praticamente, quando não tinha muitas reuniões. Era o único lugar que eu comia. E o outro lugar, você lembra onde serviam? Serviam na Varig. Você lembra disso? A latinha inteira. A Varig era sensacional era outro lugar que eu comia, então. Você sabe que várias vezes eu fazia voo ao lado do Odinei, né? E o Odinei é uma frescura, ele não janta, come umas saladinhas lá, então quando o cara vinha daquela entrada na latinha inteira de caviar, né? Ele ia falar não, eu segurava a mão dele, então, eu ficava com as 2 latinhas. Pô, adoro aqui. Ô, Regi, vamos lá, vamos falar de corrida. A primeira pergunta que fizeram para que a gente comece, né? Perguntando se a largada, se o Hamilton deu mole. Não deu mole, não. Ali é o seguinte. Infelizmente, eu tenho que falar isso. A Mercedes vem de situações lá que começaram na Brown. E assim, eles têm 80% das largadas são ok, mas quantas largadas de Brown entrou o anti-stall? O que é o anti-stall? Para você que gosta de saber o que acontece. Hoje, raramente, um carro de Fórmula 1
morre numa rodada. Então, se o giro descer muito, às vezes morre, e ele tem até um jump start hoje em dia, que na minha época, impossível, no carro não pegava nunca. O anti-stall, ele chega a um giro que o câmbio abre. Então é como se você rodou em sexta marcha, ele entra num ponto morto entre a quinta e a sexta. Stall, que é o cara puxa a embreagem e vai de novo. Então não tem jeito de morrer. Agora, o cálculo da embreagem é muito importante. Para você, de novo, que é muito especialista, que gosta, tal, dê uma olhada. Quando filmam o rosto, né, o capacete, um segundinho antes dos carros saírem para a volta de apresentação. Pode olhar, o carro está assim, ó. O capacete está assim. O que é isso? Esse é o Bite Point Finder, que é a gente, sabe quando você tem um carro manual que você aperta a embreagem, começa a sair e o carro começa a se movimentar? Esse é onde está o limite do carro entre não se mexer e mexer. Esse é o Bite Point Finder, que é ali ele começa a fazer o cálculo do quanto de gripe tem e do quanto que ele coloca fisicamente. Então, né, eletronicamente, o cara consegue colocar um número lá. E aí, essa coisa assim da cabeça mexendo é exatamente como se ele estivesse soltando e pegando a embreagem, para saber aonde está a embreagem, qual é a condição dela, o cálculo do quanto quente, daquilo que tem para fazer. Então, é muito importante. Então, ele não comeu bola. Essa situação, às vezes, hoje, né, até na Band a gente vê isso. O que ele poderia ter comido bola é na reação de soltar a embreagem. Mas os dois soltaram. Foi bem. Né? Soltaram a 0,20 e pouco, tal, que é um baita número, né? Sabe, se você tem um cronômetro em casa, fica apertando para ver quanto que é 0,24. Não dá para chegar nesse número. Então, tem isso. Então, largou mal mesmo. E é que assim, o Hamilton, ele é muito mais contido do que o Verstappen. Se fosse a situação inversa de pensar o Hamilton com tudo aquilo que ele ficou por aqui, né, na garganta, com as coisas que aconteceram, o cara vem para cima, você leva no peito. Mas eu acho, na minha opinião, que o Hamilton achou mesmo que ele ganharia a prova. Tanto é não acho. Eu acho, porque quando ele começou a falar no rádio, Regi, que ele falou assim, aonde que esses caras estão indo? O que a gente está fazendo de errado? Eu não consigo ficar com eles. Você lembra? Ele começou a falar no rádio que os caras estavam indo embora, que não dava para fazer, que não sei o quê. Então, eu acho que no sábado à noite, quando ele foi dormir, ele com certeza achava que se ele dominasse a primeira volta, que ele poderia ter um ritmo de prova melhor. A tendência é o piloto ser motivado pelo otimismo e tal, mas eu não acho. Eu não sei se ele tem consciência disso, porque talvez é uma coisa que você não quer nem ter essa consciência, mas eu como admirador de todo mundo, do Hamilton principalmente e tal, eu digo o seguinte, eu acho que aquela pole, para começar, dentro disso que você falou, a pole foi só porque era contra o Verstappen, aquela pole que você vai aqui, né, 3 milésimos, e eu falei isso até na transmissão, não, falei antes da corrida, falei, olha, o resultado, a vitória, entre aspas, que o Hamilton tinha que conseguir, foi no sábado. Sim. Eu acho que no domingo, vamos que ele faça uma baita largada. Cara, não precisava nem de asa móvel. Acho que em 3 voltas ele já teria passado, ou se não passasse, na terceira volta abre a asa e acabou. É que assim, como o Verstappen, quando a gente vê, né, até meu irmão Miguel está perguntando até quando vai essa era Verstappen aqui. Essa não dá para responder, mas o que dá para se pensar é que eles estavam em dificuldade na sexta
e no sábado. Porque uma hora ou outra aparece. Quando você vê que não está aparecendo em nenhum momento, é porque eles estavam em dificuldade. Tanto é que na declaração do Verstappen, você vê depois que ele fala time, muito obrigado por tanto trabalho, o carro estava muito melhor do que a gente imaginou que estaria. Ou seja, foi a única hora que ele quase não reclamou. Porque um dos engenheiros falou para ele no rádio assim, não estava tão ruim, né, senhor Verstappen? Não sei se você viu, foi um dos primeiros comentários. Porque, assim, ele deve ter saído do carro no treino de sexta-feira e mais cascado nada de elogio, né? Digamos assim, porque o carro não devia estar legal. E aí, quando o carro não está legal, os outros dão aquela crescida. A gente já sabe que é muito mais fácil o Verstappen perder a pole até o final do ano do que ele perder corrida, porque ainda os carros não chegaram no nível da Red Bull em termos de corrida. Tanto é que um dos maiores ali da corrida em termos de ultrapassagem e de ganho foi o Pérez, por ter largado mais para trás. Então a gente viu que os outros não estavam tão num nível forte. É bem por aí. Aliás, o Nando Magnani, que é um cara que parece, pelo que ele está dizendo aqui, ele enxerga corrida, não que nem outros aí que ficam falando bobagem, ele fala assim que as equipes estão de fato conseguindo se aproximar em classificação, mas em ritmo de corrida é muito longe, né? Eu não cheguei a ver a declaração do Piastri. Você chegou a ver se ele teve algum problema? Não vi. Eu confesso que eu não me atentei a isso, mas foi um que deixou a desejar. É lógico que um quarto e um quinto para um estreante é muito bom. Só que eu não sei se a McLaren de cara não viu que ele tinha um problema, porque o undercut, né, quando colocaram o Norris para dentro uma volta antes, mais ou menos puxaram ali que ele poderia fazer a ultrapassagem. Então a equipe normalmente faz isso para eles não terem briga de ou deixa passar, ou isso, ou aquilo, entendeu? Então, o Russell também voou na corrida, bem verdade. Ele largou com os pneus duros, né? Como o Pérez, mas estão falando aqui que o assoalho estragou. Eu acho que existe uma possibilidade disso ter acontecido. Por quê? Porque o ritmo dele de prova não era legal. E como a melhora do carro, quando o carro, lembrem-se, eu e o Regi estávamos aqui no nosso primeiro Batendo Roda do ano, votando com vocês qual era o pior carro daquela primeira prova. Era a McLaren, não era a AlphaTauri, né? Eles estavam ali batendo roda, mas certeza que a gente estava falando da McLaren. Então, como que esse carro melhorou? Aerodinamicamente falando. Esse carro melhorou, pente fino nele, quando eles notaram algum erro dentro do túnel de vento e melhorou a parte aerodinâmica. Então, se alguma aerodinâmica tem um defeito durante a prova, é onde vai cair, entendeu? Certeza. Olha, para você ter uma ideia, você falou uma coisa que eu até comentei na corrida. Nas últimas 3 corridas, tirando a Red Bull, a McLaren foi quem mais marcou pontos. Nas últimas 3, ela marcou 70 pontos. A Ferrari fez 25. A Mercedes fez 56, a Aston Martin 30. Então, você vê, é uma evolução, como ela tem o mesmo motor da Mercedes, então é uma evolução que você vê que é um pacote inteiro, é um pacote aerodinâmico, sem dúvida nenhuma. E mais, quando começaram os treinos, sexta-feira, quinta já, na entrevista coletiva, o Norris falava, não, aqui nessa pista não dá para esperar que a gente faça a mesma coisa que fez nas outras pistas rápidas. Cara, eu nunca acreditei nele naquilo. Eu falei, não, esse carro, ele cresceu como um todo, ele cresceu para estar em qualquer tipo de pista. Né? Não, e olha que Silverstone e a Hungria são pistas realmente muito distantes, mas muito, muito distante. Então eu creio
depende da situação do tempo, porque Spa é sempre um local que pode chover nessa época do ano, mas a McLaren deve andar muito bem, porque inclusive a distância, o Hamilton perguntou isso no rádio, engenheiros, por favor, me falem onde eu estou perdendo. Ele falou, fora a curva de alta, que acho que era 12 ou 14, você perde muito na reta. Então, com certeza, fala companheiro de equipe, com certeza os meninos da McLaren vão andar muito bem lá. Então, eu vou te falar que eu torço para o Piastri subir no pódio. Assim, ele tem uma cara de tímido, mas acho que eu não o conheço, para te falar a verdade. Mas você vê em casa, tanto o Fefo quanto o Dudu, nós estávamos assistindo essa corrida junto, o Nick Jafone também estava, e você vê que os meninos torcem por essa juventude. Então, o Dudu é muito fã do Leclerc, né, o Fefo também, o Fefo gosta de um aqui e tal, mas os dois queriam ver, tanto é que quando o pit stop do Piastri foi muito bom, não foi ruim. O que perdeu foi o undercut do outro ter parado uma volta antes e ter feito as melhores voltas, as 3 melhores voltas saindo do box foram dele. Então ele veio aqui com experiência e mandou muito bem. Você viu como é que chegou, a que ponto chegou já o pit stop com esses novos pneus pesados e tudo, e sem os sensores nas máquinas, que então ninguém repetiria mais aqueles 2 e pouco, já foi 1,9 do Pérez, cara. É incrível essa Red Bull, é incrível, cara. Mas tem equipes andando mais na zona de 3 e 2, 3 e 3 com isso, né? Então você vê, tem gente que com esse novo sistema melhorou e teve gente que ficou numa fase perdendo. Gente, é muito difícil ganhar 1/10 na pista, mas perder um segundinho no box é muito fácil, né? Então a média das boas trocas foram, acho que a Mercedes e a Ferrari fizeram boas trocas com 2 e 3, o Verstappen fez uma 2 e 2, o resto já bem acima, e aí vem o Pérez e faz 1,9. Vamos falar de uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sempre tenta falar de todo mundo que vocês perguntam, mas quando eu vejo mais de 3 comentários pedindo para falar de uma coisa, eu mudo direto, tá? Então depois eu volto a alguns outros assuntos que a gente precisa falar. Mas Daniel Ricciardo, ele é a maior amostra. Eu vou te falar, vamos supor que você está num trabalho há algum tempo e não está tendo sucesso, mas você confia em você. Você sabe que dentro de você vai fazer bem feito, só que assim, o pessoal já não confia em você e, puxa vida, você infelizmente vai ter que mudar. Só que você fica um tempinho fora e alguém de uma outra empresa está precisando de quem faz o que você faz e te chama. Você vai lá sem compromisso nenhum e você performa. Por quê? Porque a tua cabeça já não está mais pensando o que estão pensando de mim, o que é que eu tenho que fazer para o outro. Quando você lembra que você tem que fazer para você e que você fica feliz com aquilo que você entrega, é tudo. É tudo. É muito difícil. É mais fácil falar do outro do que fazer para nós mesmos. Mas o Daniel Ricciardo é uma prova viva disso. Assim, tanto é que o pessoal só lembra dele lá daquilo que ele fez pela Red Bull. Ou seja, ele saiu de lá, né? Tanto é que eu me lembro, eu acho que os chefes de equipe falando que achava que ele não deveria sair, porque ele estava bravo, porque o Verstappen estava começando a ter tudo e tal, mas ele ainda ganhava provas, ele ainda fazia bem feito. E depois, a partir dali, quando ele foi para Renault na época, né? E depois ele foi para a McLaren. Então, aí começaram as situações. Então, com certeza, ele é um ótimo piloto. Está chegando uma idade que a gente começa a se questionar um pouco menos. E, assim, pelo rosto dele, deu para ver que ele estava agradecido pela situação. E agradecer, na minha opinião, é tudo. Ele fez uma bela
corrida e foi um dos que conseguiram sustentar um pneu por um maior número de voltas, ou seja, isso também tem que bater palma para ele, porque afinal de contas ele era o último algum tempo atrás do penúltimo, né, pela lambança da primeira volta. E lembrando, ele tomou toques, ele pode ser que tenha tido um defeito no carro, né? Uhum. Não, também acho. O problema dele foi quando ele foi para a Renault, ele foi contratado, graças à experiência e o talento dele, foi para liderar a equipe, para botar a equipe ele apresentou para ele um pacote maravilhoso que ele acreditou e ele foi para liderar. Esse líder ele não foi. Aí ele foi para a McLaren para liderar, inclusive ganhou corrida, tal, em cima do Norris, tal, mas não foi o líder que todo mundo esperava. Talvez o papel dele hoje seja outro mesmo, seja outro. Eu não acho, por exemplo, de jeito nenhum que a Red Bull pense no Ricardo para daqui a pouco fazer ele voltar a andar com o Verstappen. Não, de jeito nenhum. Seria uma bobagem enorme. Não. Eu acho, e tem informação que o negócio da Red Bull é o Lando Norris. Isso sim. Eu vou te falar, eu acho que não tem como, concordo com você, dele voltar para Red Bull. Não tem, porque essa eles já conhecem, assim, eles já sabem qual é o resultado. Então, daqui para frente, a Red Bull tem que ficar aumentando o salário do Verstappen e iludi-lo a uma hora não querer, assim, porque ele pode ser muito campeão, mas uma hora um cara desse vai gostar de querer guiar para a Ferrari. Essa é a minha opinião. Então, não conversei com ele, nem com o pai dele. Então, não é a minha sólida opinião sobre isso. Certeza. Então, todos têm, certeza. Então. Você passou por isso. Você pensa que esse boato do Hamilton foi só boato? Também não foi só boato. Né? Não, acho que não. Mas, aliás, a gente perguntou para Mariana sobre... Vocês perguntaram, né? Sobre os rumores do Hamilton, mas ninguém sabe de nada. É agora depois de Spa, nas fériasinhas, que vai ter uma situação, né? Ele precisa confiar no que vão oferecer para ele, né, de pacote. Não é? Lógico que não é grana lá. E depois outro, vai guiar onde? Não tem. Só se fosse Ferrari, não. Mas para Ferrari seria uma coisa assim de uma paciência que acho que ele, depois de 2 anos aí tomando pau, acho que ele não teria essa paciência. A mesma paciência que o Senna não teve e que falava pra gente, não me dou o direito de continuar mais alguns anos na fila, né? E o Schumacher teve. Vamos lá, vamos montar essa equipe. E não é o caso do Hamilton aos 39, aos 38, quase 39. Né? Fizeram uma pergunta do Piastri aqui em italiano. Piastri sarà un grande, c'è una bella chance di vederlo su. Deixa eu falar, a gente tem aí uma situação da Ferrari que tá de novo pressionada, muito pressionada. Eu vejo o Leclerc no lugar dele, fazendo as voltas rápidas que consegue, mas eu acredito que a Ferrari já esteja procurando substituto, apesar de que para o ano que vem pode ser que eles continuem com os dois. Mas eu não vejo o Sainz permanecendo muito tempo na Ferrari, não. Rubinho, tem uma boa pergunta aqui. Boa pergunta. Por que o ritmo do Hamilton estava tão bom, tirando 1 segundo por volta do Pérez, faltando 10 voltas para o final? Que deu essa melhorada, cara. Deu. Mas muito provavelmente, naquele final de prova, um tá um pouquinho com o freio de mão puxado, o outro tá com full gás de não ter nada a perder, mas o momento em que a prova tem a devida borracha dentro da pista, o pneu começa a fazer mais efeito para um carro e para o outro. Aliás, vale a
pena falar sobre isso. Eu acho que a regra dos pneus, que assim, tem muita gente que não gosta de situações que mudam um pouco o show, né? Então, o que é mudar o show? É aquela coisa de, é obrigatório o pneu duro. Vai se danar. Eu queria que o pneu fosse normal para todo mundo. É verdade. É uma coisa que, assim, mediante o esporte dos anos 80, 90, que era tudo aquilo assim, não é show. É quem tá melhor vai ganhar hoje, quem tá pior vai perder hoje. Então, essa história, ela muda. Só que hoje o show é muito grande. Para mim, esta regra deu uma bagunçada no grid de largada. Não só na frente, como atrás também. Então, tem carros, assim, a natureza da coisa, para você entender, um pneu duro na Fórmula 1 faz o carro sair um pouco mais de frente. O pneu médio é um pneu mais equilibrado, porque ele tem bandas sólidas também, mas é um pneu que tem aderência. E o pneu mais mole é um pneu... Hey, Novak, thanks for coming. O piloto da Fórmula 2 que corre com a gente aqui. Muito legal vê-lo por aqui. E o pneu mais mole é um pneu que ele tem a tendência a ter mais aderência, mas sair um pouco de frente. Se você tem um carro que ele é equilibrado e ele sai um pouco de traseira, quando você coloca o pneu mole, ele vem para você. Só que o pneu duro, talvez você não passe para o Q2. Então, joga um pouco com as situações. A gente vai ver uma mistura ali que isso, para nós, como telespectadores, a gente vai ver coisas boas acontecendo. É bom. Para o esporte como um todo, é muito bom. Eu acho que é bom. Antes, para fazer justiça, aquela pergunta que eu falei boa é do Rodrigo Maxwell. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa. Meu para variar, está passando direto aqui. Na verdade, olha, essa pergunta aqui também é boa, do Cal Vieira. Eu já respondo. Mas, Rodrigo, na verdade, é um momento da prova onde também tem a questão de energia. Alguém não... Assim, o Hamilton, de repente, está mandando, economizando energia, aquela coisa toda, tal. De repente, o cara fala, cara, full gás, não temos nada a perder. E o outro, que acelerou o tempo inteiro, está na economia. Quanto mais você vê aquelas luzinhas aparecendo antes de freada, que parece luz de freio, mas não é a luz de economia de energia. É um momento em que o pedal levanta sem que o cara levante o pedal. Eletronicamente falando, aquilo eles estão salvando energia, porque já não vai perder mais, não vai perder mais velocidade. Então, vamos supor, se você tem um simulador em casa, faça isso para você ver. Você fez uma volta ideal. Aí você freia nos 100 metros. Tira o pé no 110, no 120 e depois freia 5 metros para frente que o carro vai diminuir um pouco a velocidade. Se você pegar a mão, você vai ver que você não perde nada. É isso, a eletrônica é isso. Ela joga o seu pé para cima? Não. Você tá com o pé embaixo, só corta eletronicamente. Entendi. É como um carro, por exemplo, se você tem uma Audi e você está acelerando e você freia ao mesmo tempo, o pedal deixa de funcionar. Talvez algumas pessoas entenderão, porque é dessa forma, é uma forma de segurança num carro de rua. Lá é simplesmente economia de energia, né? Mas vamos lá, o Cal tinha perguntado para mim, é melhor sair de frente ou de traseira? Um carro que tem a cavalaria de hoje, né? Os meus carros tinham 800 cavalos, hoje a gente está falando que passa dos 1000. Então, um carro desse, que é tração traseira, ele gasta muito mais pneu traseiro do que dianteiro. Então, por essa história, é melhor ter um carro dianteiro. Mas, o que acontece? Um carro que é muito dianteiro, ele perde a trajetória da curva e nunca chega. Então, você precisa ter um equilíbrio, precisa ver o que faz. O carro mais rápido é o carro neutro para traseiro, porque ele contorna todas as curvas e fica bom. Só que é o caso da Ferrari. É um carro que anda muito bem de pneu novo, mas não tão bem de pneus velhos. Por quê? Porque gasta mais
atrás. E aí o que acontece com o gasto de pneu traseiro? O cara na saída de curva, você vê quem que foi que chegou? O Russell chegou neles com muito mais gás e passou o Sainz de passagem. Precisava tirar, ele estava com 5,7, acho que foi você que mencionou isso. Falou, não, ele precisa ganhar 7 décimos, porque o Leclerc terá um pênalti de 5 segundos, e portanto, ele tirou, sei lá, ele tirou mais de 5 segundos em menos de 5 voltas. Então, é por isso, porque o gasto atrás todo carro de tração, aí meu grande Alisson, todo carro que tem tração traseira, ele tem esse problema. Aí você vai falar, Rubinho, você andou lá nos tração dianteira com 400 cavalos na Argentina, gasta muito mais o dianteiro, muito mais o dianteiro. Então é mediante de onde vem a tração. Sabia que eu fui convidado para uma palestra que está quase, acho que está quase fechada, e eu e o Tony. Que legal. Eu e o Tony. Não está fechado ainda, mas parece que vai rolar. Para quem está esperando fechar essa palestra, pode fechar. Porque com o Regi, você vai ter a experiência e contar todas as histórias que ele tem para contar. Com o Tony, não só isso, você vai dar risada o tempo inteiro. Então, pode contratar o Tony para qualquer tipo de situação que a gente coloca ele aqui agora, você começa a rir. Então, é por aí. E eu conheci as pessoas que eu jantei com eles, é da ABIC. A ABIC é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Olha que legal. E negócio acho que vai rolar, sim. Que legal. Vamos lá, próximo assunto. Você acha que... Eu assim, não queria desmerecer os pilotos. O Nandinho, eu tô com sede mesmo. Você deve falar que eu bebi muito o fim de semana, né? Tá bom, fica quieto aí, Nandinho. Vou te falar, não é para desmerecer os pilotos da Alfa Romeo, tá? O 5º lugar do chinês é muito legal de ver. Só que o pessoal fica falando como que é isso, como que é num... eu diria para você que se tivesse a dupla Piastri e Norris numa Alfa Romeo, eles largariam provavelmente na primeira e na segunda fileira, mais do que assim, como eu tô falando, eu acho que o Bottas fez um grande papel, ele tem ali um ritmo de prova, tem tudo, mas tudo somado, esse é um carro melhor, teria uma entrega melhor na mão de 2 pilotos mais eficientes. Então... Boa, também acho. Porque você vê que é um carro, ele tem altos e baixos, mas você vê que é um carro que andou bem o fim de semana todo e aí na corrida deixa... E assim, tudo. Uma pena, porque a gente falou de anti-stall aqui, lembra? Anti-stall é o ponto morto que entra entre as marchas, que não deixa o carro morrer. No Zul foi exatamente isso que aconteceu. Ele largou, entrou, o ponto morto, tem que puxar a embreagem de novo e ir. Nisso, ele passou em 16º, se eu não me engano, do começo, né, da prova, largando em 5º, para cair lá para trás. Essa foi deu dó, porque não era para acontecer. Você acha que a McLaren vai continuar evoluindo a ponto de... É muito legal. Porque, olha, gente, vamos falar a verdade. Tirando o Verstappen, e é por mérito total dele, parabéns, o campeonato está muito legal. Porque a briga entre Mercedes, Aston Martin, a Ferrari e agora a McLaren está ameaçando entrar lá, está longe ainda da Ferrari, mas se continuar nesse ritmo, até o final do ano, que eles faltam 12 corridas, que é a segunda metade, ela vai embolar nessa briga aí. Vai. Pelo menos alcançar a Ferrari e Aston Martin, que a Mercedes agora já está meio que disparando. Só para lembrar, a Red Bull tem 452 pontos, a Mercedes 223, a Aston Martin 184, Ferrari 167 e a McLaren 87. É isso. Eu diria para você que nós iremos para Spa. Spa é uma prova muito importante para o campeonato. Eu vou te falar que deve ser
a performance da McLaren pode ser melhor até do que as duas últimas que nós vimos, tá? Não acho que eles ainda têm ritmo para ganhar corrida no passo, assim, naquele ritmo para ritmo, mas eles têm chance de repente largar na frente. E aí, com todas essas situações de chuva que podem acontecer em Spa, é uma coisa que a gente fica ali meio pensativo. Aí a gente vai ficar um mês parado. Lembrem-se que nesse mês parado é como se assim, o cara fala assim: você não pode vir bater o teu cartão aqui na empresa. Você tem como obrigação ficar não sei quantos dias fora. Eu acho que é um mês inteiro, são 30 dias, né? 3 semanas. 3 semanas. Então, não conseguem entrar. Então, com certeza é uma situação que nisso o cara fica fazendo o trabalho dentro ali do computador dele, da casa dele. Não tem assim, tem gente que vai sair de férias, passa uma semana, mas volta e depois é computador, é aquela coisa toda. Então, com certeza é uma... Assim, a gente depois de Spa volta para onde, Regi? Depois de Spa é Monza. Monza. Então, aí Monza é outra aerodinâmica, é outra situação. Daí pode ser que a gente tenha evolução, né? Evoluções de carros. Aí é outra situação. Mas que a McLaren tem chance de evolução. Por quê? Porque eles descobriram o problema que eles tinham no fluxo de ar, muda a aerodinâmica, começa a andar. E aí você fala assim, mas então, o que faz uma Mercedes? Daqui a pouco, amigo, eles vão pegar alguém que estava lá para um cara de túnel de vento. O cara não precisa nem ir para o carro, porque pode ter certeza absoluta, de investimento de grana, esses caras já testaram tudo que vem em outros carros e que não funciona no deles. Mas tem que funcionar antes no túnel de vento para passar para a pista. Então, certeza que, testaram tudo de tudo e falar, não está funcionando. Com certeza não é assim, sabe? O cara vai ter que contratar alguém daquele cantinho lá, que foi, né, que sai de uma equipe, que sai da outra. Não foi vocês que falaram na transmissão que a própria Ferrari levou um monte de gente da Mercedes, né? Ou a McLaren que levou? Teve uma delas aí que levou. A Red Bull levou. A Red Bull levou bastante. A Red Bull levou bastante, mas tem gente tentando pegar todo mundo da Red Bull de novo, né? Não é isso? Mas isso aí é mais difícil, né? A equipe que está ganhando, cara, eles acabam ganhando em grana também isso, né? Depois de Spa é Holanda, estão falando aqui. Tem Holanda antes de Monza, é verdade. Então, Holanda é traçado aerodinâmico. Então, aliás, muito obrigado. Obrigado. Vocês que estão atentos nisso, porque é sempre importante. Holanda é uma pista que usa muito pneu e precisa de um baita equilíbrio aerodinâmico, porque são curvas, tem a famosa curva tipo Indianápolis, com muita inclinação. Então, certeza que é uma pista super aerodinâmica. E é um circuitinho curto, né? Aquela coisa que quando funcionar, tem que funcionar e rápido, porque depois entra na parte mista. Mas o Monza e Spa são radicalmente diferentes de desenho, mas tem a ver, a influência da aerodinâmica é muito grande, né? Muito grande. Você está falando de Monza com Spa? Monza e Spa. Sim, na verdade, a aerodinâmica em Monza, principalmente também nessa Fórmula 1 atual, ela é super importante porque você precisaria de 100 cavalos de potência para melhorar muito pouquinho na reta, sabe? Assim, se a gente estivesse falando 3 km por hora, tal, é muito pouco o que ganha numa reta. Quando todo mundo um tá 370 e o outro tá 382, é muito mínimo. Mas
Mas o cara que consegue sair da parabólica e despeja o pé antes, esse cara ganha muito mais tempo do que o cara que ganha na reta, né? Tanto é que em Monza não é o cara o mais rápido, nem sempre é o cara que anda tanto na reta. É lógico que a gente tem uma Red Bull que anda na reta e sai bem da curva. Daí é outra situação. Mas Monza tem surpresas exatamente por isso. Bom, falando uma coisa, a semana que Spa, você vai estar viajando ou vai estar por aqui? Não, faço segunda-feira de novo. Legal. 18 O Fefo está lá, ele tem praticamente 2 meses, né, entre uma corrida e outra. Vai voltar super, assim, correndo quase todo fim de semana, mas por enquanto tá tranquilo. Até por isso que deu para ele fazer o Campeonato Brasileiro, né? Legal. E após essa corrida agora que a gente tem de Spa, nós temos o Stock Car em Velocitar. É isso aí. Aliás, antes da gente falar de Stock Car, vamos falar aqui do Bortoleto. Mais de 3 vantagens as pessoas falando. Ele precisa de muito pouco, eu não sei exatamente o cálculo, mas para ser campeão de Fórmula 3. Eu confesso que eu não sei quais são as equipes que ele estaria conversando para a Fórmula 2, mas eu tenho certeza que hoje, com a situação, né, de aliança com Alonso, com tudo isso, que aliás a gente precisa falar de Aston Martin, que a gente não falou, mas com a aliança eles devem estar falando com gente boa e tá performando muito bem. O próximo passo, esse da Fórmula 2, é um passo difícil, até porque a gente vê o quanto, né, que os nossos pilotos estão tendo rendimentos assim, que de vez em quando vai para cima, vai para baixo, né? O Enzo está sofrendo bastante com o rendimento de carro e com tudo aquilo que acontece, mas de qualquer forma é o que a gente torce. E sendo campeão, não tem nem que pensar, tem que ir mesmo para a Fórmula 2. Né? Acho que nem pode ficar mais um. Quem for campeão nem pode ficar na Fórmula 2. Não é normal ficar, então. Também não faz sentido. Ele pode fechar o campeonato em Spa. Tem chance de Spa. Matemática. Vamos lá, você falou do Alonso. Vamos falar do Alonso. Esse uau é seu? Que tá latindo ou é do vizinho? Fechado, hein? Oh, que beleza. Daqui a pouco os meus vêm aqui só para bater boca com o seu. O negócio da Aston Martin, minha gente. Eu ouvi falar que esse novo composto de pneu, que é um pouco mais duro, afetou o balanço do carro. Eu ouvi isso também. E aí, o que acontece, cara? Acontece que aquele sorrisão do Alonso, de que tinha certeza que ele ia ganhar na Áustria, já foi embora. E aí começa a situação um pouco mais de atrito, porque a gente vê uma McLaren melhorando e não vê o Alonso melhorando. Então, eles têm grandes engenheiros e pode ter ali uma situação de melhora, principalmente depois do break. Mas o grande Alonso, que a gente sabe o quanto está pilotando, o quanto vem fazendo coisas, infelizmente, nesse momento, está com um carro mediano que passa a ser a 4ª ou 5ª força da Fórmula 1. Então, mais para... Não, a gente está falando entre 4ª e 5ª, porque a gente tem Red Bull, a gente tem a McLaren agora, a gente tem a Mercedes, que está melhor que a Aston Martin, e a Ferrari lutando ali com a Aston Martin nesse momento, né? Então... não. E lembra que no começo eles eram 2ª força. E assim, tanto é que até hoje o Alonso está em 3º no campeonato por tudo aquilo que ele conquistou no começo, né? Então, certamente. E o que eu ouvi é isso, que essa nova construção de pneus afetou diretamente o carro da Aston Martin e mais um que eu não me lembro. E mais um que não é nem Mercedes, nem Red Bull, que Red Bull nada vai afetar. Não me lembro. McLaren não, que está em evolução. Então, acho que é a Alpine. Acho que não. Então, tem, porque de vez em quando a Alpine aparece. Né? Estão perguntando aqui, como que não pode melhorar a Aston Martin, sendo que estava vindo muito bem? Esse é um ritmo
que você não pode parar o desenvolvimento. Então aí você fala assim, não, mas eles não pararam. Eles provavelmente foram os que mais gastaram para ganhar uma prova, mas não foi no local certo. É onde, vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu tenho 30 minutos de treino numa pista. E nesses 30 minutos eu decido que para curar a minha saída de frente, eu vou levantar a traseira do carro, a altura do carro, para tentar melhorar. E assim, é a única mudança que dá, porque depois eu tenho que fazer outros tipos de teste, ainda tenho que fazer freio. Ou seja, eu vou para o lugar errado, o desenvolvimento do carro não é feito. No próximo treino, eu falo, beleza, deixa comigo que eu vou dar aquela baixada, então vou para o lado contrário. Aí chove. Como é que eu faço o desenvolvimento? Quando eu vou para classificar, eu vou ter que, supor que eu consigo fazer isso para cá ou para lá. Mas você não sabe, na real, como é que é. Então, só para você que perguntou sobre a Aston Martin, que estava indo muito bem, eles devem ter feito um passo para o lado errado. Quando falaram, então, peraí, vamos voltar. Quando voltaram, os outros já tinham melhorado muito. Então, dormiu no ponto na Fórmula 1 é ladeira abaixo. Não que não tenha melhorado, mas melhorou menos do que as outras, ponto, dançou, né? Rubinho, se em algum momento você lembrou da pressionada do Schumacher lá no Muro de Budapeste? Eu postei, na verdade eu postei esse vídeo porque eu recebo muitos pedidos. Hoje eu confesso que eu não olhava muito as DMs, né? Dentro do Instagram, porque eu recebo muito, assim, tem muita coisa que eu recebo lá, então eu não dava para ler tudo, tal, e eu ainda não consigo ler tudo, mas hoje eu vejo, assim, tem muita gente que escreve pelo Acelerados, um cara que fala assim, Rubinho, eu tenho aqui um carro XPTO, quer testar? Aí eu vejo lá, mas muito pedido, posta o vídeo de novo, o vídeo do Schumacher e tal, e aí eu postei, né? Mas alguém me mandou, aliás, mais de uma pessoa me mandaram um vídeo de que aquele documentário, filme que o Brad Pitt ele tem uma hora em que dois carros estão um levando o outro para perto do muro. Aí mandaram para mim assim, aí Rubinho, você está fazendo parte do filme também. Eu não tenho certeza, mas é naquela reta, na mesma reta, com alguém pressionando alguém dentro do muro, né? Então deve ter alguma situação em cima disso. Não, legal. Brad Pitt já passou por tantas nos filmes dele, agora ele vai ver o que é bom para tosse. É isso aí. Então, mas a Hungria, eu também fiz uma postagem que ela é muito importante para mim, principalmente no meu lado psicológico, porque era uma prova que eu, quando cheguei lá, era uma pistinha apertada, meio parecida com Mônaco, assim, não tinha tantas situações boas. E eu via que eu andava mal, e aí eu saía do carro e falava, nem gosto muito dessa pista e tal. Era uma maneira de eu comprovar para mim que eu não gostava. E aí, era um ciclo, meu amigo. Eu voltava o ano seguinte e tomava tempo de novo, não estava legal, tal, até que eu falei, não, preciso mudar. Aí eu comecei a chegar antes na cidade, comecei a dar valor para a cidade. Aí o Regi me convidou para um restaurante que eu comecei a gostar. Daí eu comecei a procurar aspectos da pista que me faziam gostar. Opa, gosto dessa freada. E aí foi uma evolução mental até o momento em que eu fui o vencedor daquela prova de 2002. Aí sim, tudo mudou. Então é uma prova que vem sendo sempre interessante. As pessoas perguntam, né, a dor que eu tive em Interlagos em 2003, quando acabou a gasolina, ela é muito grande. Mas eu, em 95, Regi, se você lembrar, eu entrei na última volta em terceiro com a Jordan, e era aquele momento em que a gente tinha mudado para Peugeot, e a Peugeot não deixou o motor explodir. Ela tinha um dispositivo que antes do motor quebrar, ele desligava. Entrei na última curva, acelerei, o motor morreu, não quebrou, não fez fumaça, e eu acabei rolando assim para a linha de chegada. Entrei em terceiro,
passei a linha de chegada na Banguela, cheguei em 7º, e naquela época eram 6 primeiros que ganhavam pontos. Então, aquela quase doeu mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre... Lembrei. Tive uma coisa muito importante com a Hungria. E assim, tenho muitos fãs de lá, tenho muita coisa, e foi por isso que eu comecei a gostar mais. Porque a 95 me machucou demais e eu tinha que dar a volta por cima. Então, com certeza, tinha que ser lá o 2010 com o Schumacher. Já que você gostou da Hungria, vamos lembrar também um pouquinho lá falando de Bélgica agora, de Malmedy, né? Que a gente se hospedou. Eu fiquei muitos anos, você acho que ficou um ano só, lá naqueles chalés, né? Que a gente ia jantar todo dia lá no meu restaurante. Não tinha ar-condicionado, Regi? Acho que o Nandinho estava lá. O Nandinho também estava. Os dois Nandinhos, eu acho. É verdade. Malmedy chama Val d'Arimon. Grandes momentos de Fórmula 1 que a gente passou por lá, né? É muito legal. Então é isso aí. A gente, assim, rapidamente falando, a Stock teve assim, um período aí de 3 semanas que ficamos parados. Temos, aliás, hoje eu postei, para quem quiser ver depois, veja depois do vídeo, olha o Nandinho aí, ó. Nandinho, você tava lá, se eu contar aquela história sua, meu amigo. Eu sei de uma também. Eu conto numa outra. Mas eu hoje fui na Granja e o Felipe tem ótimas ideias, o Felipe Jafone tem ótimas ideias, né? Então, tá sempre querendo inovar, as 500 milhas vão retornar no dia 21 de dezembro. A gente vai correr numa quinta-feira, as 500 milhas da Granja, porque ninguém tem muita data. Então, e ele hoje, Regi, eu acho que o Felipe deixaria eu falar isso. Ele falou assim, quero que você faça um teste para mim. Fora que eu levei meus filhos, ele levou os filhos dele, a gente se divertiu. O doido tanto do Dudu quanto do Fefo me levando para andar naquele kart de 2, esses lugares. Rapaz do céu, eles querendo impressionar o pai, conseguiram impressionar, viu, meus filhos? Muito obrigado tô mareado até agora. Mas ele molhou um pedaço da pista e para passar e assim, para ver, sabe, assim, para meio que dar uma mexida com certas situações. Foi engraçadíssimo isso, assim. Né, ele vai avisar se vai fazer isso na prova, se não vai, mas foi engraçadíssimo. E teve essa história aí que o Bruno tá trazendo à tona do volante ao contrário. A gente não está programado para isso. Depois, quando acabar aqui, a gente vai lá, dá uma olhada no meu feed. Assim, você vira para cá, o kart vai para lá. Você vira para lá, o kart vai para cá. Assim, não é para corrida, não é para nada, mas é para mostrar a nossa mente como a gente não está programado para fazer o diferente do que a gente aprendeu, né? Então, mas assim, é que eu acho que os meninos não filmaram, mas eu dei-lhe uma rodada hoje com um certo toque no pneu que foi os caras, ficaram morrendo de rir porque eu estava indo mais rápido, eu estava comandando, eu falei, agora já aprendi. Uma hora o kart saiu de traseira, eu fui corrigir, bati para a esquerda, nem sabia que era. Então, essas histórias são ótimas. Legal, gente. Só dar um aviso para vocês, nós falamos no comecinho aí sobre o troféu que o Lando Norris quebrou, o troféu do Verstappen, e o Rubinho lembrou dele, de cristal, que ele carregando no aeroporto, fazendo check-in no aeroporto de Londres, passou um cara, esbarrou e quebrou também. Quebrou, sim. Não ele foi um outro. Mas queria lembrar para vocês o seguinte, essa matéria mostra direitinho no Jornal da Band, daqui a pouquinho, vai mais ou menos vamos dizer assim, entre 8 e 8h15 da noite, vai estar, quando vai passar isso que eu fiz ontem, é muito legal. Tem umas imagens que só chegaram depois, inclusive segunda-feira, de gente que faz de vários ângulos, tá? Para você ver. Pô, quebra mesmo, não é que quebrou uma alcinha, né? Quebrou. Tá bom? O Jornal da Band, mais ou menos entre 8 e 8h15 é o horário que vai a matéria. O jornal começa às 7h30, tá?
Até segunda-feira, gente. Muito obrigado. Tamo junto aí demais. Obrigado por lá. Segunda depois de Spa, nós estamos de volta. Tá? Para comemorar uma vitória do Norris. Quem sabe? Você lembra que, lá, ele andou muito, muito no limite. Tanto é que ele bateu numa classificação, numa chuva, tentando ser o mais rápido, lembra? Ele anda muito lá, com certeza. E não pode deixar de lembrar da primeira pole do Rubinho, debaixo de o chão. Não é a chuva. Se fosse chuva, estava igual para igual. O chão molhado, escorregando mais. Você fez aquele tempo que surpreendeu todo mundo. O Schumacher se coçou, pegou o carro e saiu e não fez. Foi legal demais. Essa aí tem no YouTube. Não era de Ferrari, não. Você estava de Jordan, né? Não, estava de Jordan, 94. Fazia pouquíssimo tempo que o chefe tinha, infelizmente, morrido e foi um grande momento, né? Olha aí, ó, Marcelo Maranello, 2:21, 163. Esse aí, ele às vezes me manda mensagem, ele sabe que dia é hoje? Eu falo assim, filho, é uma quinta-feira, é só o que eu sei. Não dá. Ele manda para mim todas. Agora ele mandou o tempo, né? Tempo de volta. É isso aí. E veio tudo da cabeça do cara. Gente, obrigadão. Marcelo, obrigado. Um abraço a todos vocês e nos vemos segunda-feira de novo, tá? Tchau, tchau. Valeu, gente.